Proteção e defesa civil, direito e responsabilidade de todos. Plano de contingência. Para a gente iniciar, pessoal, nós vamos falar um pouquinho do conceito de defesa civil, tendo em vista que não é um tema muito conhecido para vocês jovens, né? Porque não é toda hora que a gente está ouvindo falar sobre isso. Então, um conceito da Secretaria Nacional de Defesa Civil que diz assim, que é um conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais e reconstrutivas, destinadas a evitar ou minimizar os desastres, preservar o moral da população e restabelecer a normalidade social. Vejam vocês que é um conceito bastante amplo, né? Quer dizer, ele vai tratar de tudo isso, da prevenção, do socorro, da assistência, da reconstrução, tudo aquilo que envolve os desastres, para preservar a normalidade da população. Um breve histórico para a gente entender por que ainda esse tema é pouco discutido, por que esse tema entre nós não é, muitas vezes, dado o devido valor que ele tem. As primeiras ações e estratégias de defesa civil surgem na Segunda Guerra Mundial. O primeiro país a se preocupar com esse tema foi a Inglaterra, resultado dos ataques em algumas áreas habitadas por bombas lançadas na época da Segunda Guerra. No Brasil, aqui entre nós, o tema vem logo em seguida, também na Segunda Guerra Mundial, quando os navios militares são atacados, né, são bombardeados pelo submarino alemão U-507 no litoral do estado da Bahia. Então é quando o Brasil entra na guerra, ou seja, é atingido também pelos efeitos da guerra e tem que fazer alguma coisa para se proteger. Então é nesse momento que surge para nós aqui no país alguma coisa no sentido de defender a população que não está envolvida na guerra. Vejam vocês, é a população que fica fora, a população civil que a gente chama, e que em determinados momentos, mesmo sem estar envolvida nos combates, ela é atingida e precisa ser socorrida. E aí nós temos então o surgimento, que é o nosso histórico para se proteger da guerra, e surge com uma missão militar, quer dizer, não envolve a comunidade civil. Vejam vocês, quem tinha que cuidar disso eram os militares, era uma missão de Estado, uma missão militar. A comunidade civil não se envolvia. A primeira organização, então, diante dessas ameaças, né, é criado então os Serviços de Defesa Passiva Antiaérea. Essa é a primeira organização que se tem notícia que de forma organizada surge no Brasil, Defesa Passiva Antiaérea. E estabelece-se nessa época, vejam vocês pessoal, isso é há 70 anos atrás, né? Estabelece-se a defesa passiva nas escolas, o ensino em todos os estabelecimentos de ensino. Só que isso foi um plano da época, logo passou a guerra, né? Todos lembram, né? Eu não vou perguntar, mas todos lembram quando terminou a Segunda Guerra Mundial, né? De vez em quando eu vou fazer umas perguntinhas para os estudantes. Mas terminou em 1945, né? Quer dizer, termina logo em seguida, e daí essas atividades de ensino sobre esse tema, elas vão aos poucos sendo deixadas de lado. Então, na verdade, a nossa população, pessoal, ela não foi ensinada para ações de defesa. População brasileira, ao contrário de população de outros países, ela não foi ensinada para se autodefender. Isso é uma coisa bem interessante. Nós não temos a cultura da autodefesa, a cultura da autoproteção. Nova denominação. Em 1943, a defesa passiva antiaérea é alterada para Serviço de Defesa Civil, sob a supervisão da Diretoria Nacional do Serviço de Defesa Civil do Ministério da Justiça e Negócios Interiores. Vejam que naquela época, pessoal, e quando muda, parece uma bobagem, né? Mudou a denominação apenas.
mas é a primeira vez que tem um foco diferente. Inicia-se o pensamento, não quer dizer que isso começou a se efetivar, né? Mas pelo menos começou-se a pensar na sociedade civil, quer dizer, no foco. O foco daí deixava de ser a guerra e passava-se a ter um foco na sociedade. Por isso que se diz que é o surgimento da defesa civil no Brasil, com foco na sociedade em 1943. Logo adiante, nós temos no estado da Guanabara, vejam que hoje não existe mais, né? Vocês sabem qual é que é o estado da Guanabara, né? Hoje, o estado da Guanabara, lá a primeira defesa civil estadual, é o início da descentralização, ou seja, da estadualização desse tema, do tema defesa civil. Os estados também passam a se organizar e passam a ter responsabilidades. Depois nós temos aqui o surgimento do Fundo Nacional de Calamidades Públicas, pessoal. Vejam vocês, que no final da década de 60, é instituído então no Brasil esse fundo aí, o chamado Fundo Especial para Calamidades Públicas, o FUNCAP, que estava ligado a esse grupo aí, o GEACAP, que hoje é, na verdade, a nossa Secretaria Nacional de Defesa Civil. Por isso que se diz que é um embrião da Secretaria Nacional de Defesa Civil. E tinha a incumbência, então, de prestar essa assistência. Vou só pegar um marcador aqui. Prestar essa assistência, então, permanente. Vejam que aqui aparece uma palavrinha, não é apenas nos desastres, mas sim de forma permanente contra as calamidades públicas. Então a gente, do ponto de vista político e administrativo, considera um marco relevante. Por quê? Porque estabeleceu os recursos. Quer dizer, esse fundo, ele deveria existir para prover de recursos para fazer frente às calamidades públicas. Isso acontece, então, no final da década de 60. Logo em seguida, defesa civil de fato. Aqui, pessoal, em função das fortes chuvas que ocorreram nessa época na região sudeste, 66 e 67, novamente no estado da Guanabara, e hoje é o Rio de Janeiro, né? Deslizamentos de terra na Serra das Araras e Caraguatatuba, em São Paulo. Por que a gente diz de fato? Porque aconteceram os problemas e aí o país, esses estados precisam de fato organizar a sua defesa com as suas equipes e com seus próprios meios. Vejam bem, o aprendizado nosso, pessoal, por que a gente faz essa referência? O aprendizado nosso em termos de desastre é quando acontecem os problemas. Quer dizer, é ali que a gente vai se organizar, é ali que a gente vai se dar conta que precisa fazer alguma coisa, e ali nós já estamos com problemas sérios, né? Então, esse é um histórico interessante para a gente refletir. A cultura nossa é de agir quando dá o desastre, não é de agir antes. Na sequência, função estratégica da defesa civil. A proposta, então, de se pensar como uma instituição estratégica para a redução de riscos de desastres veio com a organização do Sistema Nacional de Defesa Civil, que acontece com a criação de um decreto em 1988. Perguntinha dos estudantes: qual o fato político marcante que nós tivemos em 88? Qual? Constituição Federal de 88. Muito bem. Essa, pessoal, é a grande virada. Nós podemos dizer assim hoje em termos de mudanças. Por quê? Porque a Constituição de 88 estabelecia novos direitos e garantias para o cidadão. Então o governo se vê diante de fazer alguma coisa. E aí baixa um decreto onde cria o Sistema Nacional de Defesa Civil e começam algumas ações de fato para que se tenha mais proteção em caso de desastres. Acordos. É interessante também, pessoal,
principalmente para nós estudantes, que o Brasil é signatário da ONU, né? Quer dizer, o Brasil, ele faz parte e ele tem aderido praticamente todos os tratados estabelecidos pela ONU. E aonde nós tivemos, na década de 90, né, o Plano Nacional de Redução de Desastres, em razão de acordos firmados. E aí, até o ano 2000, nós tivemos a década, né, da prevenção contra desastres, onde se instituiu a Política Nacional de Defesa Civil, que tinha 4 pilares. Vejam vocês, que a gente deixa de agir apenas no desastre e passa a ter 4 pilares: prevenção, preparação, resposta e reconstrução. Quer dizer, aqui surge para nós, de fato, como deve ser uma defesa organizada. Quer dizer, nós temos que pensar antes, que é a prevenção, nós temos que preparar a comunidade, preparar os meios, temos que ter capacidade de resposta e temos que ter capacidade para reconstruir, para deixar as suas coisas no lugar. Ou seja, após o desastre, após a volta da normalidade, nós restabelecer as coisas como elas estavam. Atualmente, pessoal, fazendo uma contextualização hoje, como funciona? Como que isso funciona hoje? Para nós entender como é que nós aqui em Horizontina vamos agir e vamos nos valer dos recursos em caso de um desastre. Então, a defesa civil, a proteção e defesa civil no Brasil está organizada sob forma de sistema, que é chamado de Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, composto por vários órgãos. Então, são vários organismos que compõem o sistema. E a coordenação, então, é da Secretaria Nacional, essa sigla aqui, ó. Essa sigla que é Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, que é o órgão coordenador, gerenciador do sistema a nível de Brasil. Ok? E aqui alguns órgãos, não estão todos, mas só para vocês terem a ideia de alguns organismos. O Ministério da Integração Nacional, então, é aonde está todo o sistema. Ele está abrigado dentro desse ministério aqui. Ministério da Integração Nacional, a nível federal, né, é um dos ministérios hoje do governo federal. Ali dentro está a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Esse PDC aqui, sempre que aparece, então, é Proteção e Defesa Civil. Essa Secretaria Nacional é o órgão executivo, é o órgão que, de fato, executa as ações e se interrelaciona com seus órgãos subordinados. Então, a Secretaria Nacional é o órgão principal. Depois nós temos um Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil, que é consultivo, né, onde tem um corpo técnico também para emitir pareceres, enfim, né, ele tem a sua importância nesse contexto dos desastres. Temos o Fundo Nacional, então, o chamado FUNCAP. Temos as coordenadorias estaduais. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos, isso é junto ao gabinete do governador do estado do Rio Grande do Sul. Então nós temos uma coordenadoria estadual de defesa civil. Depois nós temos as regionais, que a gente chama aqui no Rio Grande do Sul de REDECs, que são as regionais. A nossa REDEC aqui, para vocês saberem, ela está sediada em São Luís Gonzaga. Então Horizontina pertence à REDEC, a essa regional aqui, ó, de São Luís Gonzaga, que é uma das 7 que existem no estado do Rio Grande do Sul, dividido em todo o território estadual. E depois nós temos a coordenadoria municipal, ou seja, cada município deve ter, nem todos têm. Aqui é importante destacar, pessoal, que todos deveriam ter, mas nem todos têm. Nós temos a nossa. Ok? Que é a coordenadoria municipal, ou seja, é o órgão local, que é onde tudo começa. Ok? E aonde está o plano de contingência, que era o tema da nossa palestra, e nós vamos falar daqui a pouquinho da importância de um plano de contingência. Ok?
Novos paradigmas, pessoal. Quer dizer, algumas coisas que precisam serem refletidas. Esses momentos, que nem uma semana cultural, é o momento para a gente refletir sobre algumas coisas. Né? Então, tudo é importante, né? A arte, a cultura, o entretenimento, mas também, às vezes, a gente refletir um pouquinho sobre as coisas que dizem respeito a nós, ao nosso dia a dia, e em especial à nossa segurança. O Brasil passa, né, por políticas de proteção e defesa civil de mudanças, principalmente assim aquelas que envolvem não apenas ações de governo, mas também ações da sociedade. Quando a gente fala em mudança, a gente tem que pensar, quer dizer, o que muda para a nossa sociedade? Claro que tem algumas ações que são de governo, né? Mas tem algumas ações que são da própria sociedade. E nesse sentido, então, discutir esse tema, né, numa semana cultural, eu acho que é muito relevante. Por isso que quando fui convidado, é oportuno nós falar sobre isso. Né? Porque, infelizmente, né, a vida não é só rosas, né? Tem aqueles momentos difíceis. E esse tema é aquele que nós precisamos saber um pouquinho quando dá o problema, no momento difícil. Tá? Então, aí surge também, pessoal, dentro desses novos paradigmas, dessas mudanças, a proposta das conferências. Por quê? Porque as conferências, na verdade, elas buscam a visão da sociedade. É muito fácil a gente vir aqui falar sobre um assunto com a visão do governo. Mas daqui a pouco alguém vir aqui falar com a visão da sociedade, pode ser que tenha enfoque diferente do mesmo tema. Então, por isso que a ideia das conferências, pessoal, ela foi importante, porque o Brasil é muito grande e nós temos vários problemas diferentes em regiões, regiões que têm algumas diferenças, e estados e até municípios. Às vezes, dentro de uma mesma região, a gente tem situação diferente de um município para outro. Então, nesse sentido, veio a proposta das conferências e, em todas as conferências, a primeira tecla batida que se batia é essa aqui. Porque, às vezes, os governos dizem, né, que tem recurso. Recurso existe, mas o recurso não chega. Né? Então, muitas vezes entrava na burocracia. E vejam vocês, uma comunidade às vezes em terra arrasada, que nem nós ficamos aqui em 2010, não sei se alguém lembra, vocês são todos jovens, mas devem lembrar. O último episódio de Horizontina foi dia 22 de março de 2010, que nós ficamos terra arrasada em 5 minutos. Certo? E aí? Então, a agilidade no repasse de recursos sempre é importante numa situação de desastre. Logo adiante. Então, dentre os principais problemas, pessoal, que é onde se busca mudar alguma coisa, é que nós temos o crescimento desordenado das cidades, a redução do estoque de terrenos em local seguro, e até pela questão da valorização, e aí provoca os adensamentos populacionais em locais irregulares, muitas vezes em locais de alto risco. Não é o caso nosso, né? Ainda bem, mas nós temos muitas cidades hoje com esse problema aí. Moradias, construções em local de alto risco. Quer dizer, é uma bomba relógio. Então, quer dizer, nós temos que pensar isso, porque senão isso continua. Horizontina não é também mais uma cidadezinha, né? Horizontina hoje já é uma cidade que tem a sua importância, né? 19 mil habitantes, uma das maiores indústrias de máquinas agrícolas está aqui, né? Quer dizer, então a gente já não é apenas uma cidadezinha, temos edifícios altos, então temos que nos preocupar com os problemas também. Outra situação são os estratos populacionais mais vulneráveis, em áreas de risco, e normalmente é população mais pobre, quer dizer que são mais vulneráveis pela questão social também, e é claro que num desastre essas pessoas terão
mais dificuldades, né? Dificuldades maiores para se restabelecer sozinhas. E temos também a questão aqui, pessoal, que são os eventos climáticos mais intensos. Há poucos dias deu uma chuva aqui em Horizontina, né, que foi 10 minutos e alagou casas, né? Quer dizer, isso nós não estávamos acostumados a ver em Horizontina. Então, os eventos climáticos, eles estão mais intensos. E isso é uma situação que está aí, né? Quer dizer, o que nós vamos fazer? Não vamos segurar a chuva? Vamos segurar o granizo? Vamos segurar o vento? Então, essas situações estão diante de nós e por isso que a gente tem que pensar que cada vez mais temos que estar discutindo esses problemas e estar nos preparando, porque um dia ou outro ele vai acontecer. E a gente é um pouco pessimista, não no sentido do pessimismo, né? Mas no sentido de quem quer fazer proteção, quem quer fazer segurança, tem que ser um pouco pessimista às vezes. Senão a gente vai pensar, nunca vai dar nada, não, vai passar por perto só e aqui nunca vai dar nada. E aí nós, na hora que der um problema, certamente nós teremos sérias dificuldades. Eu vou falar só um pouquinho sobre a experiência das conferências, pessoal. Por quê? Porque em todo o Brasil, olha bem o que eu vou dizer. Você sabe quantos municípios tem no Brasil, né? Todos sabem, estudante de segundo grau sabe. Tem mais de 5 mil, né? É isso? Bom, das conferências municipais que foi determinado por aquele órgão lá, o Sistema Nacional de Proteção Civil determinou que todos fizessem as suas conferências para tratar do tema. Você sabe quantas conferências foram realizadas? 260. Então, de 5 mil e poucos municípios, foram realizadas 260 conferências. Horizontina fez a sua conferência. Ok? Então, nós somos um desses 260. Nós fizemos a conferência municipal, nós participamos da conferência estadual e participamos da conferência nacional do Brasil. E isso é interessante, pessoal, pode alguém dizer, não, mas o pessoal foi lá e tal. Não, porque isso é cadastrado, isso fica catalogado, e que quando dá evento, tudo isso é observado para ver se o município está ok em relação a esse assunto perante a Secretaria Nacional de Defesa Civil. Então, por isso que uma simples participação é importante sim. Bom, então abriu esse diálogo, teve então essa abrangência nos 3 níveis da federação. O que se buscava? É um compartilhamento da responsabilidade. Por isso que a gente lá no início colocou como tema direito e responsabilidade de todos. Por quê, pessoal? Porque é um direito à proteção, à segurança, é um direito garantido, né, para qualquer pessoa. Só que a gente sabe que em determinados momentos o Estado sozinho não dá conta do problema. E aí a sociedade tem que ajudar. Então, por isso que se diz que há um compartilhamento em relação a esse assunto, a esse tema, um compartilhamento das responsabilidades. Que tem que ter um direcionamento, então, das ações, elas têm que ter o mesmo foco, a legislação precisa ser adequada, o conhecimento aqui, ó, que nós falamos que lá quando surgiu a Defesa Civil, se instituiu esse tema nas escolas, depois ele foi esquecido. Então, que se volte a discutir a difusão do conhecimento para a população. Se vai ser nas séries iniciais, ou vai ser no segundo grau, ou vai ser de outra maneira, enfim, em conjunto com as universidades, enfim, mas tem que se achar um jeito de difundir o conhecimento para toda a população sobre o tema. Esses aqui, pessoal, eram os eixos temáticos que foram discutidos a nível de Brasil. Ó. Então, dentro desses 4 eixos aqui, foram condensados todos os assuntos relacionados à defesa civil e que foram tratados nas conferências. Vejam vocês, ó, gestão integrada de riscos e resposta a desastres, integração das políticas públicas relacionadas à proteção e defesa civil, gestão do conhecimento em defesa civil e promoção de uma cultura na busca de cidades resilientes. Essa aqui é a palavrinha que está na moda, pessoal, porque é o que na verdade todos estão buscando a nível mundial: construir cidades resilientes. Vocês vão ouvir falar bastante nessas 2 palavrinhas, cidades resilientes. O que é isso? Na verdade é uma cidade sustentável.
Tá? Seria a construção de cidades sustentáveis. Na sequência, a responsabilidade de todos. Por que a gente diz que esse tema é responsabilidade de todos? Nós temos a responsabilidade direta que é do poder público. Quer dizer, o poder público em todas as esferas, União, Estado e municípios, eles têm a responsabilidade maior. O artigo 2º dessa lei aqui, que trata do assunto, a Lei 12.608 de 2012, diz isso, diz que é dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios adotar medidas necessárias à redução dos riscos dos desastres. Então aqui trata da responsabilidade direta. Logo adiante ali agora, nós vamos ver então a participação da sociedade, ou seja, a responsabilidade indireta, e por isso que a gente entende que é a responsabilidade de todos. As medidas previstas no caput poderão ser adotadas com a colaboração de entidades públicas ou privadas e da sociedade em geral. No artigo 11, poderão participar da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil as organizações comunitárias de caráter voluntário ou outras entidades com atuação significativa nas ações locais de proteção e defesa civil. Vejam que aqui a própria lei abre isso. Quer dizer, a participação da sociedade dá a responsabilidade para a sociedade, então, participar desse tema. Ok? O alcance social, em alguns momentos, hoje a proteção passa a ter também. Por exemplo, o artigo 14 dessa mesma lei diz que os programas habitacionais da União, dos Estados e dos municípios devem priorizar a colocação de comunidades atingidas e de moradores de áreas de risco. Isso é uma coisa nova, porque, quer dizer, tem que priorizar. E aí é mais um desafio para os órgãos de habitação, né? E quando eles forem fazer os cadastros e os levantamentos para destinação de habitações, eles devem considerar isso aqui, priorizando essas ações. Onde começa a mudança, pessoal? Perguntinha para vocês. Onde começa a mudança, então, desse tema, disso que a gente está falando? Em tese, onde estão os problemas, né? A gente diz que ali também está a solução. No entanto, muitas vezes a situação ultrapassa a capacidade de defesa das comunidades. E isso nos últimos tempos se tornou frequente. Então, não adianta nós querer resolver sozinho, né? Porque na maioria das vezes, quando dá um evento grande, um desastre grande, o município não tem como se reerguer sozinho. Então, por isso que é importante a gente iniciar a defesa aqui no município, mas estar interrelacionado com esses demais órgãos, porque nós vamos ter que buscar ajuda. Então essa é a ideia central. Quer dizer, onde começa? Começa aqui onde nós estamos. Nós temos que saber que temos que estar interrelacionado com os demais organismos para poder buscar recurso e buscar socorro na hora que dá o problema. As primeiras ações da resposta, só um pouquinho ali, Bruno, aqui, ó, que é interessante, ó, que é uma exigência também da legislação, que não adianta eu ir pedir ajuda se eu antes não comecei a resposta, eu não comecei o socorro. Então as primeiras ações estão sempre no município, e por isso que é importante, então, a gente ter a coordenadoria, de ter um plano de contingência, de ter as equipes organizadas, porque o socorro vai começar aqui. É aqui que começam as ações. As primeiras ações de resposta sempre serão no município. E daí que vem a importância de um plano de contingência. As fases de execução para nós, então. Nós temos que trabalhar na fase preventiva, que é isso que estamos fazendo aqui, orientando a população. Temos que trabalhar na fase do socorro, atuação imediata com a otimização de meios. É claro que essa primeira resposta aqui, pessoal, de socorro, ela é dada pelos organismos de segurança, né? E aí, feliz de nós que temos aqui organismos de segurança, né? Nós temos Brigada Militar, nós temos Corpo de Bombeiros, nós temos bombeiros voluntários, quer dizer, então nós temos organismos de socorro, temos SAMU, né? Nós temos organismos de socorro para a primeira resposta. Muitos municípios não têm isso.